Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e hoje nós vamos conversar a respeito do princípio de Pareto. Então veja, num mundo de infinitas situações que roubam nossa atenção, um caminho para conseguirmos melhores resultados em nossa produtividade pode ser o princípio de Pareto. Existe um claro desequilíbrio entre esforços e resultados. Isso foi descoberto pelo economista Vilfredo Pareto. Ele escreveu um modelo matemático que afirmava que 80% da terra eram de propriedade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. E esse princípio 80-20 afirma que as menores causas, os menores investimentos, geram os maiores resultados ou as mais valiosas recompensas. Por exemplo, 80% da riqueza mundial está nas mãos de 20% das pessoas. 80% das descobertas científicas decorrem do trabalho de 20% dos cientistas. No fundo, as causas não são iguais. Uma pequena quantidade pode gerar mais resultados. O investimento correto pode criar maiores rendimentos. E esse princípio 80-20 afirma que o menor esforço leva aos maiores resultados. É uma das maiores verdades sobre produtividade. Então veja, resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas pode pensar. Não se prenda exatamente em relação aos números 80-20. A verdade de Pareto diz respeito à desigualdade. Normalmente é 80-20. Mas também pode aparecer em outras proporções. Tudo depende das circunstâncias. Pode ser, por exemplo, 90-20. 90% do sucesso em decorrência de 20% do esforço. Um exemplo que nós temos é um estudo que foi feito nos Estados Unidos que demonstrou que 1% dos filmes produzidos poderia gerar até 80% das receitas de bilheteria. No meu caso, eu afirmo que apenas algumas ideias me trouxeram a maior parte dos resultados positivos. Então, um pequeno número de pessoas trouxeram maiores oportunidades em relação ao meu esforço, à minha vida. Um exemplo pessoal muito simples é que eu tenho 5 livros publicados na área do direito, mas apenas a vendagem de um deles, que é o meu Manual de Direito Administrativo, equivale a 80% das vendas. E se você observar na sua vida, esse conceito de distribuição desigual também vai no mesmo caminho. Por isso, se você quer tirar mais da vida, melhorar seus resultados e reduzir os seus esforços, você pode escapar desse excesso de trabalho. Preste atenção nos poucos casos em que os pequenos esforços vão trazer os maiores e melhores resultados. Quais são os seus poucos clientes que contratam a maior quantidade de seus serviços? É o princípio do menor esforço, é o princípio de Pareto. Pensando assim na prática, como é que você pode conseguir melhores benefícios com o princípio de Pareto? Simples. Você vai analisar e vai focar nas atividades que realmente importam. 1/5 do tempo do dia do trabalho, nas tarefas mais importantes, vai acarretar 80% dos resultados. Faça uma lista com as prioridades do dia. Por isso, lembre-se, menos é mais. Sucesso!